Olá, hoje teremos mais uma aula sobre análise combinatória, aula 2. Nesta aula falaremos sobre o fatorial de um número natural. O que vem a ser o fatorial de um número natural? Vejamos. Na resolução de problemas de contagem por meio do princípio multiplicativo, ou PFC, é comum aparecerem multiplicações envolvendo números naturais consecutivos, como, por exemplo, 26 vezes 25 vezes 24, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou ainda 7 vezes 6 vezes 5, e etc. Muitas vezes é possível escrever multiplicações desse tipo de forma mais sintética, ou seja, resumida. Para isso, vamos apresentar o fatorial de um número natural, que será útil na contagem dos agrupamentos que serão apresentados a seguir. Definição. Dado um número natural n, definimos o fatorial desse número natural n e indicamos por n fatorial, ou seja, o fatorial de n, esse pontinho de exclamação, por meio das relações. Relação 1. O fatorial do número natural n será igual a n vezes a diferença entre o número natural n e 1, vezes a diferença entre o n e 2, vezes a diferença entre o n e 3, vezes a diferença entre n e 4, e assim sucessivamente, até você chegar no último fator, que é n menos a diferença entre n e 1. Isso para n maior ou igual a 2. O último fator, n menos 1, é o mesmo que n menos 1 mais 1 igual a 1. Ou seja, esse último fator é exatamente o número 1. Veja, se nós eliminarmos o parênteses, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Portanto, n menos n é 0 e 0 mais 1 é 1. Então, podemos concluir que trata-se de uma multiplicação, né? O fatorial é uma multiplicação, em que o primeiro fator é o próprio número cujo você quer o fatorial, e para encontrar os próximos fatores é só diminuir uma unidade do anterior e repete-se o procedimento até encontrar o último fator, que é o número 1. Aí é só calcular o produto. Vejamos, se você quiser calcular o fatorial n igual a 5, ou seja, para n igual a 5, ou seja, o fatorial de 5 ou 5 fatorial, o que você vai fazer? Vamos substituir nessa definição o n por 5. É onde tem n, vamos substituir pelo número 5. Como ficará? Então, substituindo o n por 5, substituindo o n por 5, né? Substituindo o n por 5, substituindo o n por 5, por 5. Cada n foi substituído por 5. Agora, fazendo as contas, né? Vamos fazer as continhas e calcular o resultado. Então, 5 fatorial é o mesmo que 5, vezes 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2, 5 menos 1, 4. Continuando, temos, então, 5 fatorial é o mesmo que 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, e 5 menos 4 é 1. Portanto, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120. Pois, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2 120, e 120 vezes 1, 120. Portanto, se alguém pedir para calcular o 5 fatorial, é só resolver essa continha de vezes, ou seja, essa multiplicação, cujo produto é 120. Definição 2. Se o n for exatamente o número natural 1, seu fatorial será 1, ou seja, o fatorial de 1 é igual a 1, e se n for igual a 0, aqui na definição 3, temos que se o n for igual a 0, se alguém precisar calcular o fatorial de 0, também vai ser 1. De posse dessas três definições, podemos ver alguns exemplos. Assim temos, por exemplo, que 2 fatorial é o mesmo que 2 vezes 1, que é 2. 3 fatorial, ou fatorial de 3, é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O fatorial de 4, ou 4 fatorial, é o mesmo que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. O fatorial de 5 já vimos, é o mesmo que 5
vezes 4, vai diminuindo 1, vezes 3, diminui mais 1, vezes 2, finalmente vezes 1, que é o último fator. 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. À medida que o n aumenta, o cálculo de n fatorial ou do fatorial de n torna-se mais trabalhoso, né? Mas as continhas vão ficando maiores, né? Notemos então as seguintes simplificações. Veja algumas técnicas de simplificação em algumas situações. 6 fatorial, né? Tenho várias possibilidades de indicar o 6 fatorial. Posso indicar a partir de 2 produtos, 3 produtos ou dos 6 produtos. O maior número de produtos são 6, mas eu posso apresentar por uma quantidade menor. Veja, ele fez o seguinte: 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 6. Mas ele observou que se ele parar aqui, se ele contar só do 5 até 1, você tem o fatorial de 5. Se eu contar do 4 até 1, eu tenho o fatorial de 4. Se eu observar de 3 até 1, eu tenho o fatorial de 3. Então ele pode escrever com 6 fatores ou com no mínimo 2 fatores. O que ele fez? Repetiu 6 vezes e no lugar de 5, desse produto de 5 até 1, colocou 5 fatorial. Ou seja, apresentamos com 2 produtos. Se isso facilitar o seu cálculo, algum trabalho que você for realizar posteriormente, pode usar esse procedimento sem problema algum. Próximo, 9 fatorial. Ele escreveu 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 9 fatores, mas ele reduziu para 2 também. Podia ter reduzido para 3, para 4, para 5. Qualquer outra quantidade entre 2 e 9. Portanto, ele observou que do 8 até 1, você tem 8 fatorial. Portanto, eu posso escrever como 9 vezes 8 fatorial. Sem problema. Ou ainda pode escrever assim, ó, com 2 produtos, 3 produtos, né? Ele veio 9 vezes 8, e aí o terceiro produto ele usou o 7 fatorial, porque ele observou que se eu parar no fator 8, ainda tem esse horror de fatores para terminar a minha conta. Portanto, ele resumiu esses fatores ou essa multiplicação usando o fatorial de 7, porque inicia no 7 e vai até 1. Então, você pode parar antes do 1, o desenvolvimento de um fatorial, desde que você indique o fatorial daquele último número que você parou, né? Porque o último elemento da multiplicação é sempre 1. Se você parar antes, tem que indicar o fatorial para mostrar que ainda não terminou o produto. Olha esse exemplo. Calcular o valor dessa divisão, né? 10 fatorial dividido pelo fatorial de 7, ou por 7 fatorial. Como você pode simplificar? Vamos usar essa ideia para simplificar essa questão, né? Temos que 10 fatorial, né? Vou escrever aqui. Temos 10 fatorial sobre 7 fatorial. Aqui eu vou fazer o seguinte: o 10 é maior que 7, então vou desenvolver o 10 da seguinte forma: 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 e vezes 7 fatorial, porque eu percebi que esse 7 fatorial é igual a esse denominador. Então, desenvolvi o 10 até chegar no 7 fatorial. Desenvolvi o 10 fatorial até chegar no 7 fatorial, porque isso aqui é uma divisão. Esse aqui de 7 até 1 dá um valor, esse aqui dá o mesmo valor. Portanto, se eu dividir 7 fatorial por ele mesmo, vai dar 1, né? Portanto, meu produto será 10 vezes 9 vezes 8 e vezes 1, que nem precisa colocar, né? 10 vezes 9 é 90, e 90 vezes 8 é 720, ou 9 vezes 8 é 72, né? E 10 vezes 72 é 720. Outro exemplo, exemplo 2. Simplificar essa expressãozinha aqui. 8 fatorial dividido pelo produto entre 6 fatorial e 2 fatorial. Vou fazer da seguinte forma: 8 fatorial sobre
6 fatorial, 2 fatorial. O maior desses números é o 8, né? E o outro maior é 6. Então, vou desenvolver o fatorial de 8 até chegar em 6 fatorial. Da seguinte forma, 8 vezes 7, o próximo diminui mais 1 é 6. Mas vou parar aqui, não vou chegar até 1, 6 fatorial. Aí tem aqui embaixo 6 fatorial, que eu sei que a divisão dá 1. E o 2 fatorial eu vou desenvolver até o 1. Vai ficar 2 vezes 1, terminou o fatorial do 2. Esse 6 fatorial, quando divide por 6 fatorial, dá 1. Não precisa nem colocar na continha mais, né? É elemento neutro do produto. Então, minha continha 8. Posso dividir também logo 8 por 2, que dá 4. 1. Denominador não precisa colocar, né? Então, minha continha que vai me dar o resultado é 4 vezes 7, portanto, 28. Terceira, vamos calcular essa fração aqui, essa divisão, né? 12 fatorial dividido pelo produto entre 8 fatorial e 4 fatorial. Vamos usar a mesma técnica, né? Temos 12 fatorial sobre 8 fatorial, 4 fatorial é igual a 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Por que eu parei no 8 fatorial? Podia continuar, 7, 6, 5, até chegar no 1. Porque eu percebi que aqui embaixo também tem um 8 fatorial. Vamos ter 8 fatorial vezes... Aí o 4 fatorial eu vou desenvolver, porque é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Até 1 completo, é o fatorial de 4. 8 fatorial, quando divide por 8 fatorial, tem que dar 1, porque é um valor dividido por ele mesmo. 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 12 é 1. O 10 não dá para dividir por 2. Por 10 dividido por 2 é 5. Portanto, basta fazer agora o produto aqui do numerador. 11 vezes 5 vezes 9. Né? 11 vezes 5 e vezes 9. Foi o que restou após as simplificações. Né? 11 vezes 5 é 55. Né? Se você quiser colocar assim. O produto aqui você pode fazer na ordem que você quiser. Eu vou fazer nessa ordem. Mas pode ser feito 5 vezes 9 e depois vezes 11. Você que decide. Né? 55 vezes 9. Você pode fazer essa continha, né? Aqui no cantinho, se você quiser. Bom. Né? 9 vezes 5 é 45. Vai 4. 9 vezes 5, 45. Com 4, 49. Né? 495. Mais um exemplo. Vamos calcular o valor dessa divisão agora, né? 7 fatorial dividido por 10 fatorial. Observe que o 10 é maior que o 7. Então, em vez de desenvolver o 7, eu vou desenvolver o 10, que desenvolvendo o 10 vai chegar no 7 fatorial, com certeza, porque ele é maior. Vamos ter 10 vezes 9 vezes 8 e vezes 7 fatorial. Né? Quando você simplificar 7 fatorial por 7 fatorial, dá 1. Você vai ficar com o numerador 1. E 10 vezes 9 vezes 8, 9 vezes 8 é 72. Né? E 10 vezes 72, 720. Né? Vou ter que colocar aqui 10 vezes 72. Vamos ter 1. 10 vezes 72, 720. Portanto, está aí. Simplificando essa fração, tem 1 sobre 720. Próximo. Olha essa. Calcular o valor dessa divisão.
a soma entre 6 fatorial e 8 fatorial dividido por 5, né? A divisão da soma de 6 fatorial com 8 fatorial, né? Por 5. Então, como fazer? Aí você tem, no mínimo, duas opções. Vou usar uma a mais simples possível. Você tem 6 fatorial mais 8 fatorial sobre 5 fatorial. Vou fazer assim. Vou separar essa fração, porque como aqui é uma adição no numerador, significa que esse é um denominador comum, tanto do 6 fatorial quanto do 8 fatorial. Portanto, eu vou escrever 6 fatorial sobre 5 fatorial mais 8 fatorial sobre 5 fatorial. Essa primeira continha, né, vou continuar fazendo aqui. Vou fazer lá na frente para economizar espaço. Continuar na frente, né? Continuar fazendo na sequência, na linha. Ok. Vai ficar 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, a primeira continha. E a segunda, essa aqui, né? Agora a segunda, essa aqui. Eu vou desenvolver o 8 até chegar no 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, né? Agora temos 5 fatorial dividido por ele mesmo, dá 1. 6 vezes 1, 6, mais 5 fatorial dividido por ele mesmo, dá 1. Então aqui nós temos 8 vezes 7 vezes 6. Então teremos 6 mais, fazer primeiro produto, né? É uma expressãozinha que tem produto e soma. Primeiro produto, por último as somas. Vamos ter 8 e vou fazer aqui 7 vezes 6, que eu já sei que é 42 lá da tabadinha. Então temos que vamos para a situação seguinte: 6 mais, quanto é 8 vezes 42? Vamos fazer a continha aqui. 42 vezes 8. Sempre vou fazer a continha quando você tiver dúvida, para não errar. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 4, 32 e 1, 33. Portanto, nós teremos 336. Somado com 6, né? Teremos 6 mais 6, 12, vai 1. 1 e 3, 4. 342. Portanto, a simplificaçãozinha dessa expressão, essa continha dá 342. Próxima. Para a diferença, vamos proceder de forma análoga à da questão 5, né? Vamos separar em duas e simplificar, né? Vamos ver o que acontece. Nossa questão é 3 fatorial menos 7 fatorial, né? Tudo isso dividido por 5 fatorial. Ora, vou separar em duas continhas também. 3 fatorial sobre 5 fatorial, 5 é o denominador comum das duas parcelas, menos, né, 7 fatorial sobre 5 fatorial. A primeira continha, vou desenvolver o 5, que é maior que o 3, para eliminar o nosso 3 fatorial, vai ficar da seguinte forma: 3 fatorial é o menor, vou deixar aqui, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Não preciso desenvolver até 1, porque eu sei que a divisão desse 2 vai dar 1. Menos, agora que nós temos o 7 maior que o 5, vou desenvolver até chegar no 5 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, né? Continuar aqui. 3 fatorial dividido por 3 fatorial dá 1, né? 5 fatorial dividido por 5 fatorial dá 1. Então nós temos aqui 1 sobre 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Menos
7 vezes 6, 42, né? 5 por 5 é 1, né? Vou colocar aqui 42 sobre 1. Frações com denominadores diferentes. Você faz como você aprendeu a fazer nas séries anteriores do ensino fundamental, né? Você pode achar o MMC ou o denominador comum. 20 divide 20 para 20, né? Faz a divisãozinha e depois multiplica aqui em cima, né? 20 dividido para 20 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Faz o mesmo procedimento para esse aqui, ó, né? 20 dividido para 1, né? 20 dividido para 1 dá 20. 20 vezes 42, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 840, portanto dá menos, né? Sinal do maior, né? Não sei o sinal do maior subtrai, né? Menos 840 menos 1, 839, certo? Portanto, nossa resposta é menos 809 sobre 20. Então, próximo. Simplificar o valor de o fatorial da soma entre M3 dividido pelo fatorial da diferença entre M1. Vamos tentar simplificar. Vamos ficar assim. O numerador é o fatorial da soma entre M e 3. E o denominador é o fatorial da diferença entre M e 1. Quem é maior dos dois? Temos que tomar a decisão para ver quem é maior, M mais 3 ou M menos 1. Se M do numerador e esse M do denominador são o mesmo número natural, né? Ou o mesmo número. E M mais 3 é um número natural, com certeza, e M menos 1 também é um número natural. Portanto, M mais 3 com certeza é maior que M menos 1. Né? Você está acrescentando 3 em um número e está tirando um do mesmo número. Onde você acrescentar 3 vai ficar maior. Portanto, vamos desenvolvê-lo até ele ficar igual ao M menos 1. Vai ficar M mais 3. Vamos diminuir uma unidade, né? M mais 2. Diminuir mais uma unidade. M mais 1. Diminuir mais uma unidade. M. Diminuir mais uma unidade. Vamos ter M menos 1 fatorial. Ficou igual ao denominador. Então, vai ficar... tudo isso dividido pela diferença entre M1 e o fatorial disso. Portanto, esse valor dividido por esse mesmo dá 1. Portanto, a nossa simplificação vai ser esse produto aqui, né? M mais 3 vezes M mais 2 vezes M mais 1 vezes M. Se quiser fazer o produto, fazer, mas não há necessidade, né? Que simplificar somente transformamos em um produto mais simples. Portanto, fazer esse produto é bem mais prático, né? Não vamos desenvolvê-lo ainda, deixa aí. Já aqui vamos fazer o desenvolvimento, pois ele quer que achemos o valor de N para o qual o resultado seja 6. Ele diz, resolve a equação. O fatorial da soma entre N1 dividido pelo fatorial da diferença entre N1 tem que ser igual a 6. Fatorial, esquecemos do fatorial aqui. O fatorial aqui, só consertar. Então, temos
né? A divisão entre esses dois fatoriais, que é o fatorial da soma entre N1 e o fatorial da diferença entre N1, tem que dar exatamente 6. Não podemos esquecer que só se calcula o fatorial de números naturais. Portanto, N mais 1 tem que ser um número natural e N menos 1 também tem que ser um número natural. Portanto, o N não pode ser qualquer número, né? Vamos bem, né? Mas tome cuidado com esse detalhe. Sempre que você for fazer algo desse tipo, tome sempre cuidado com os valores de N, porque se o N for 1 menos 1, 0, ok, vale. Se o N for 0, 0 não vale. 0 mais 1 é 1, que é um número natural, mais 0 menos 1 dá menos 1, que não é natural. Portanto, só se calcula o fatorial de números naturais. Portanto, quando você tiver o fatorial de uma conta qualquer, o resultado dessa conta tem que ser um número natural. Portanto, N mais 1 menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. E para isso acontecer, o N tem que ser no mínimo 1. Portanto, nesse caso, o N tem que ser maior ou igual a 1. Né? Se nós acharmos como resposta um número que não seja maior ou igual a 1, não vai servir. Vamos então agora desenvolver o nosso fatorial, olha só. O fatorial da soma entre N1 dividido pelo fatorial da diferença entre N1 tem que dar exatamente 6. N mais 1 é maior que N menos 1, vamos desenvolvê-lo até chegar no N menos 1, vai ficar N mais 1 vezes N mais 1. Tira uma unidade disso aqui, o próximo fator, né, vai ser N, pois 1 menos 1 é 0. Né? E o próximo, tira mais uma unidade, vai ficar N menos 1. Vou parar aqui esse produto, eu já vi que ficou igual ao denominador, que é N menos 1 e o fatorial disso. Isso tem que dar 6. Eu sei que essa divisão dá 1, né? Portanto, basta fazer esse produto, né? N vezes N mais 1, posso colocar nessa ordem se quiser, não vai fazer diferença. O produto você pode colocar na ordem que você quiser, né? Os fatores, que o resultado não se altera. Vou fazer aqui N vezes N dá N ao quadrado mais N vezes 1 a N, e vou trazer logo 6 para o primeiro membro, né, da equação do segundo grau. Está positivo, vai vir negativo. Pronto. Então temos que resolver essa equação do segundo grau, que o A é 1, o B também é 1, e o C é menos 6. Né? Portanto, vamos calcular o delta. Né? O delta é sempre B ao quadrado B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vamos substituir os valores de B, o A e o C. Né? Teremos que o delta vai ser então B ao quadrado. Quanto é o nosso B? É 1. Vamos ter 1 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o A? O A é 1. E quem é o C? Menos 6. Portanto, nosso delta será 1, que é 1 ao quadrado, 1 vezes 1, menos com menos a mais, 4 vezes 1 vezes 6, 24, e 24 mais 1, 25. Portanto, nosso delta é 25. Vamos extrair logo a raiz, vamos precisar dele na fórmula, né? Nossa raiz do delta. Se o delta é 25, sua raiz será 5. Então, temos a raiz do delta aqui. Vamos calcular o valor de N. N é sempre o oposto de B, né? Fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Menos B
mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Já temos os valores, vamos substituir, né? Vamos substituir aqui. Ficar N igual. O oposto de B significa o quê? Que vamos trocar o sinal do número B. Quem é o B? 1. Trocando o sinal fica menos 1. Mais ou menos a raiz do delta. Quanto deu a raiz do delta? 5. Né? Lembrando da nossa equaçãozinha do segundo grau, né? Resolvendo passo a passo, para lembrar. E 2 vezes o A, mas o A é 1. 2 vezes 1, então, 2. Portanto, vamos ter duas continhas para resolver, a de mais e a de menos. Vamos resolver agora. Primeiro essa, menos 1, mais 5 sobre 2. 5 menos 1 é 4, positivo, né? Sinal do maior positivo. Dividido por 2 é 2. O N pode ser 2? Pode, porque tem que ser maior ou igual a 1. O 2 é maior que 1, serve. Ok. Chama uma resposta que serve. Se tiver tudo certinho as contas, o 2 é uma resposta. Vamos verificar outra resposta. O segundo valor de N será menos 1, menos 5, sobre 2. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Números sinais iguais na soma. Mantém o sinal e soma os valores. Né? Dividido por 2 dá menos 3. Menos 3 não serve, pois ele não é maior que 1 e nem igual a 1. Portanto, esse aqui não serve. Portanto, a solução da nossa equação é x igual a 2. Se você substituir o N por 2 e fizer as continhas, o resultado vai ser exatamente 6. Se não acreditar, faça isso. Próximo. Outra equaçãozinha que diz se x mais 1, ou seja, o fatorial da soma entre x e 1 é igual a 3 vezes o fatorial de x, qual o valor de x? Essa é simples, mas vamos resolver a equação. Né? Dá para fazer até por tentativa. Mas vamos resolver a equação. O que acontece? Você tem aqui uma igualdade, você pode passar os números para o outro lado. Esse 3 está multiplicando, pode vir dividindo. O x fatorial está multiplicando, pode vir dividindo. Né? Mas eu vou desenvolver o x mais 1, né? Esse fatorial de x mais 1, vou desenvolver até chegar no x fatorial, para poder fazer a divisão e eliminar o x fatorial, para ficar mais simples a nossa equação. Veja, x mais 1 fatorial disso é igual a 3 vezes o x fatorial. Né? O x mais 1 fatorial, vou desenvolver, vai ficar x mais 1 vezes o próximo, diminuir uma unidade, vai ficar x mais 1 menos 1, vai ficar x, né? Portanto, x fatorial, que já ficou igual a esse segundo mesmo. Portanto, posso fazer isso. X fatorial, nesse primeiro está multiplicando, pode ir para o outro lado, dividindo. Portanto, posso escrever aqui x mais 1 é igual a 3 vezes x fatorial, ou fatorial de x, dividido pelo fatorial de x. X fatorial dividido por ele mesmo dá 1. Como o fatorial só se calcula em número natural, né? Temos certeza que esse x pode dividir por isso. Mesmo que o x for 0, se for o valor 0, 0 fatorial é 1. E 1 dividido por 1 é 1. Portanto, sem problema, que não teremos problema algum com a divisão. Portanto, teremos a seguinte conclusão, que x mais 1 tem que ser exatamente 3. Passe esse 1 para o outro lado, né? A equação do primeiro grau, está positivo, vai negativo, fica x igual a 3 menos 1. Portanto, x igual a 2. Então, o nosso x é o número 2 nessas condições. O nosso x tem que ser o número 2. Essa equaçãozinha só vai ser verdadeira se o x for igual a 2. Portanto, a solução é 2.
Se você colocar 2 aqui, ó, 2 mais 1, 3, o fatorial de 3 é 6. Se você colocar 2 aqui, o fatorial de 2 é 2, 2 vezes 3 também, 6. Portanto, é verdadeira a igualdade para x igual a 2. Até a próxima. Bons estudos.